Olá pessoal, aqui nessa videoaula nós vamos fazer a retomada de como fazer a fatoração de números, tá? Como encontrar os fatores primos de um número. E a primeira pergunta que pode vir à sua cabeça é: o que significa fatorar um número? Fatorar um número significa escrevê-lo na forma de uma multiplicação, tá? Ao escrever um número na forma de uma multiplicação, você está fatorando esse número. Os fatores eles podem ser primos ou podem ser não primos. Por exemplo, quando você escreve o 20 como 4 vezes 5, o 4 é um fator e o 5 é outro. Nós podemos afirmar que 4 vezes 5 é uma fatoração prima do 20? Não. Por quê? Porque o 4 não é um número primo. Agora, se você escrever o 20 como 2 vezes 2 vezes 5, isso é uma fatoração prima do 20. Por quê? O 2 é um número primo e o 5 é um número primo. Então aqui nessa videoaula nós vamos retomar o processo de fatoração de números usando apenas fatores primos, tá certo? Fatoração prima. E para isso nós vamos resolver juntos uma atividade que está na página 34 do caderno do Aprender Sempre. Eu estou falando do volume 3, tá? O volume 3 do Aprender Sempre, página 34. Nós vamos fazer juntos a atividade 3. Decompõe em fatores primos os números abaixo. Eu vou sempre usar dois caminhos aqui para mostrar para você que não existe só um jeito de encontrar os fatores primos de um número. Então nós vamos fazer de duas formas diferentes, tá? Não significa que todas as vezes que você for fatorar um número, encontrar os fatores primos de um número, você obrigatoriamente tem que fazer de duas formas diferentes. Aqui é para você aprender dois caminhos que depois você vai decidir qual aquele que você mais gosta, com o qual você mais se identifica para você usar, tá? Quando você for resolver problemas em que você tenha que fazer a fatoração prima de qualquer número. Então vamos fatorar o 140. O primeiro modo é você fazendo qualquer tipo de fatoração do 140. Então aqui eu decidi escrever o 140 como 2 vezes 70. O 140 é um número par, então ele é divisível por 2. Se você dividir 140 por 2, você vai perceber que o resultado vai dar 70. Então 140 é 2 vezes 70. Então o 2 já é um fator primo aqui, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos mexer com 70. Agora eu vou tentar escrever esse 70 aqui na forma de uma multiplicação usando um número primo, tá? Um dos números primos que nós já conhecemos. No caso aqui, o 70 também é um número par, então dá para dividi-lo por 2. Se você dividir por 2, vai dar 35. O 70 você pode escrever como 2 vezes 35. É isso que nós vamos fazer aqui, ó. Então, repetir esse 2 aqui para baixo. O 70 estou reescrevendo como 2 vezes 35. Então, o 140 é 2 vezes 2 vezes 35. O 2 já é um número primo. Apareceu ele de novo aqui. É o mesmo 2, número primo. Mas o 35 não é. Então, esse fator aqui nós precisamos reescrevê-lo usando apenas números primos. O 35 nós sabemos que é 5 vezes 7 dá 35. O 5 é um primo, é número primo, e o 7 também. E aí nós chegamos na forma final, tá? Então 35 nós podemos reescrever como 5 vezes 7. E agora o 140 é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Então esse é um jeito de você encontrar a fatoração prima de um número. Então note que aqui todos os números envolvidos na multiplicação agora são primos. Então essa é a fatoração prima do 140. O outro modo de resolver isso é um modo que você já conhece bem, pelo menos a maioria, né? Você escreve o 140 aqui em cima, passa um traço e agora você vai fazer sucessivas divisões. Agora cuidado que esse modelo aqui, e por esse caminho, aqui do lado direito, onde eu estou passando aqui a seta, só vão aparecer números primos, divisores primos, tá? Então o 140 ele é um número par, então dá para você dividir por 2. Então você começa dividindo por 2, tá? 140 dividido por 2 vai dar, aqui embaixo você coloca o resultado da divisão, tá? Vai dar 70.
O 70 é um número par, então você continua dividindo por 2. Enquanto você tiver números pares aqui, você continua dividindo por 2. Metade de 70 é 35. Agora o 35 não dá mais para dividir por 2, porque não dá resto zero na divisão, ele não é divisível. Nem por 3. Depois do 2, o próximo número primo na lista dos números primos é o 3. Só que o 3 não é um divisor do 35. O próximo divisor do 35, primo, né, é o 5. 35 dividido por 5 dá 7. O 7 agora não é divisível por 5, mas ele é por ele mesmo. E ele é um número primo, né? 7 por 7 dá 1. Então você encontrou aqui a fatoração prima do 140. É claro que essa fatoração é igual a essa daqui, né? A mesma fatoração aqui nós estamos só fazendo de dois modos diferentes, mas tem que dar o mesmo resultado. Então aqui em cima nós temos a fatoração prima do 140. Às vezes essa fatoração prima pode ser escrita na forma usando potenciação, que nem esse 2 vezes 2, a gente pode escrever como 2 elevado ao quadrado também, tá? Então 2 vezes 2 fica 2 ao quadrado, então 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Se acostume, porque muitas vezes é essa fatoração que será exibida para você, tá? Então você tem que se acostumar aí com isso. Então vamos para o item B agora. Vamos fatorar o 225. 225 nós podemos escrever como 3 vezes 75. Note que você vai buscar um primeiro número primo que divida o 225. Ele não é divisível por 2 porque ele é ímpar. Quem é o próximo número primo depois do 2? É o 3. Então eu tentei dividir por 3 aqui e verifiquei que esse número é divisível por 3. Se você somar os algarismos, vai dar 9. 5 com 2 dá 7, com 2 dá 9. O 9 é divisível por 3, então 225 também é. Se você dividir por 3, vai dar 75. 3 vezes 75 dá 225. O 3 já é um fator primo, agora nós vamos fatorar o 75. 75 dá para dividir por 3 de novo, né? Dá 25. Então, o 225 é 3 vezes 3 vezes 25. O 25 é 5 vezes 5. Então, eu reescrevi aqui embaixo o 25 como 5 vezes 5 e essa é a fatoração do 225. 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Vezes 5 vezes 5, né? E agora nós vamos fazer do outro modo, o modo clássico, que é o modo mais usado, né? 225, aqui dá para dividir por 3, né? Nós já temos os divisores todos escritos aqui do outro lado, né? Dá para dividir por 3, então vai dar 75. 75 continua sendo divisível por 3, então continuo dividindo por 3, dá 25. Agora o 25 não é mais divisível por 3. Significa que se você dividir por 3 o resto não dá 0, tá? Vai dar resto 1, 3 vezes 8 dá 24, sobra 1. O próximo número primo depois do 3 na lista dos números primos é o 5. 5 é um divisor do 25. 25 dividido por 5 dá 5. Dividido por 5 de novo dá 1. E essa é a fatoração prima do 225. O que significa? Que se você multiplicar todos esses números aqui, vai dar o 225, tá certo? Lembrando que você pode usar potenciação para escrever essa fatoração. Então, 3 vezes 3 vai ficar 3 ao quadrado. 5 vezes 5 vai ficar 5 ao quadrado. Então, fica 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Esse é o item B de bola, tá? Eu esqueci de mudar aqui, continuou como o item A aqui, mas é o item B, certo? O item A nós fizemos na tela anterior. E esse é o item C, tá? Aqui está escrito A porque eu não fiz a mudança, tá? Colei aqui e não fiz a mudança da letra. É o item C, tá? 1024. 1024 é par, então nós vamos escrever o 1024 por 2 vezes a metade do 1024. Metade de 1024, só você dividir por 2 o 1024, dá 512. Agora o 512 nós vamos, ele continua sendo par, né? 512 é par, dá para dividir por 2. Então 512 você vai escrever como sendo 2 vezes a metade de 512 dá 256. Então aqui nós já temos 2 e 2 são primos, né? O 256 ele é par, então nós vamos de novo dividir por 2. 256 é 2 vezes 128. Então estou reescrevendo aqui embaixo, 2 vezes 128.
O 128 ele é par, então dá para dividir por 2. Então vamos reescrever isso. O 128 é 2 vezes 64. E tudo que nós obtivemos antes, nós vamos repetindo aqui embaixo. Tá? Então 2 vezes 2 vezes 2. E o 128 é 2 vezes 64. 64 é par, dá para reescrevê-lo como 2 vezes 32. O 32 é par, dá para reescrevê-lo como 2 vezes 16. Tá? 2 vezes 16 aqui entrou no lugar do 32. Agora eu vou repetir todos esses dois, do primeiro até chegar a esse aqui. E o 16 eu vou escrever como 2 vezes 8. Agora nós vamos fazer o quê? Repetir todos esses dois aqui. E o 8 nós vamos escrever como 2 vezes 4. Nós vamos agora repetir todos esses dois aqui. E o 4 nós vamos escrever como 2 vezes 2. Então essa é a fatoração prima do 2024. Quantos fatores tem iguais a 2 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a fatoração prima do 2024 é 2 elevado a 10. Tá? Nós vamos reescrever isso daqui a pouco. Ou você pode fazer do modo clássico. 1024, ele é par, você divide por 2. Metade dá 512. Tá? 512 dividido por 2 dá 256, dividido por 2 dá 128, dividido por 2 dá 64, dividido por 2 dá 32, dividido por 2 dá 16, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. É claro que a hora que você vai dividir por 2 aqui em cima o 1024, você não precisa obrigatoriamente saber que dá 512 de cabeça. Tá? Você pode montar a conta no papel e fazê-la e depois colocar o resultado aqui, ok? Então a fatoração do 1024 é 2 elevado a 10 na forma de potência. Posso deixar escrito assim, só que assim ocupa um espaço enorme, tá vendo? E quando você escreve na forma de potência, a vantagem é que ela ocupa um espaço curto no papel. E agora vamos fazer o último item aí, tá? Esse último item que é o 3465, item D de dado. Decompõe em fatores primos os números abaixo. Então, 3465 é ímpar, não dá para dividir por 2. Mas esse número aqui, se você somar os algarismos, vai dar 3 com 4 dá 7, 7 com 6 dá 13, com 5 dá 18. 18 é divisível por 3? É. 3 vezes 6 dá 18, sobra resto 0. Significa que esse número aqui é um múltiplo de 3, ele é divisível por 3. Então eu dividi por 3 o 3.465 e obtive 1.155 como resposta da divisão, resultado. Então o 3.465 é 3 vezes 1.155. Agora nós vamos fatorar o 1.155. 5 com 5 dá 10, com mais 2 aqui, mais 1 dá 11, com mais 1 dá 12. O 12 é divisível por 3, então esse número também será. Então nós vamos dividir esse número por 3, novamente. Vai dar 385. Então esse número é 3 vezes 385. 8 com 5 dá 13, com 3 dá 16. Então esse 16 não é divisível por 3, então esse número também não é. Depois do 3, o próximo número primo é o 5. 5 divide esse número? Sim, porque ele termina em 5. Todos os números que terminam em 5 ou terminam em 0 são divisíveis por 5. Então, dividindo esse número por 5, nós vamos obter o seguinte, que esse número é 5 vezes 77. Então, ó, os fatores primos vão aparecendo. Agora nós vamos pegar o 77, ele não é divisível por 5. O próximo primo é o 7. 77 é divisível por 7. Tá? Se você dividir, vai dar 11. Então, esse número nós vamos escrever como 77. Vamos reescrevê-lo como 7 vezes 11. E aqui acabou porque o 11 também é primo. Então, aqui todos os fatores são primos. Quando você obtiver todos os fatores primos, você para porque terminou. Então, 3.465 é 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11. E fazendo a fatoração do outro jeito, primeiro você vai verificar que não dá para dividir por 2, porque esse número é ímpar, vai dar resto 1, então ele não é divisível por 2. O próximo número primo é o 3, você vai fazer o teste da divisibilidade por 3 e vai perceber que dá para dividir por 3.
Você vai dividir, vai dar 1155, continua sendo divisível por 3, tá? Vai dar 77, agora não dá mais para dividir por 3. Aqui teve uma falha, né? Percebeu aqui? Na verdade não é 77, né? Aqui teve uma falha aqui na hora da digitação que eu fiz, tá ok? 1155, se você dividir por 3, vai dar 385. Então aqui vai dar 385, que não vai aparecer aqui porque eu não digitei, tá? 385. Aí você vai dividir por 5, 385, tá? Vai dar 77. Então tem um 5 aqui que não está aparecendo, mas faça de conta que ele está aqui. 1155 dividido por 3 vai dar 385, dividido por 5 vai dar 77, dividido por 7 vai dar 11, e dividido por 11 vai dar 1. Então a fatoração vai ser 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Está faltando 5 aqui desse outro lado, tá? Então 3 vezes 3 dá para a gente escrever na forma de potência. Vai ficar 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7 vezes 11. Então revisamos a parte de fatoração. Até a próxima aula.